Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do nosso curso extensivo preparatório para a advocacia pública. O que a gente vai ver agora é um tema que ele ainda é abordado aqui no Brasil no estudo do direito constitucional, tá? Inclusive cobrado em provas de concurso, mas que na Europa já caiu um pouco em desuso, tá? Que é a conceituação de Constituição. Isto é, quais são os diversos conceitos de Constituição que nós encontramos na doutrina? Quais são as concepções de Constituição que nós temos, tá? É muito importante você saber o nome de cada concepção, saber qual é o autor que criou aquela concepção, saber a ideia dessa concepção e também a palavra-chave de cada uma, para chegar na hora da prova e não se confundir. Tá bom? Então vamos dar seguimento aqui. A primeira é a concepção sociológica de Constituição. O autor vinculado a ela é o Ferdinand de La Salle, que já fiz referência a ele no nosso primeiro bloco. E temos duas palavras-chave aqui: folha de papel e fatores reais de poder. Vem aqui comigo. Como é que é isso aí? La Salle, a ideia dele é a seguinte: a Constituição escrita, aquela que nós temos lá no documento escrito, ela nada mais é do que uma folha de papel. É só uma folha de papel em que temos lá uma Constituição que foi escrita nessa folha de papel. A Constituição verdadeira, segundo ele, a Constituição real, é a Constituição que corresponde à soma dos fatores reais de poder. O que é a soma dos fatores reais de poder? Muito simples. Em uma dada sociedade, o poder ele é exercido por determinados agentes sociais. Né? Então nós temos o poder econômico, o poder político, o poder jurídico e por aí vai. Então ele diz que a Constituição real, a Constituição que realmente existe, é a que corresponde à soma dos fatores reais de poder, ou seja, a forma como o poder realmente é exercido. E aí, num cenário ideal, a folha de papel lá, que é a Constituição escrita, ela deve corresponder à soma dos fatores reais de poder. Mas ele diz que, se por acaso não houver uma correspondência entre a folha de papel e os fatores reais de poder, a folha de papel, que é a Constituição escrita, ela irá sucumbir e os fatores reais de poder irão prevalecer. Tá? Essa é a ideia, então, de Ferdinand La Salle. No Brasil, nós temos algum exemplo que possamos associar a ideia, a concepção sociológica de Constituição? Sim. Joga na tela aí. O artigo 192, parágrafo 3º da Constituição, na sua redação original, né? Porque hoje não existe mais, que era um dispositivo que limitava a taxa de juros real. Taxa de juros reais. O que aconteceu? Esse dispositivo nunca foi aplicado. Tá? Ele não passou, então, de uma mera folha de papel. Né? Os bancos nunca quiseram aplicar. Chegou um belo momento em que o STF decidiu que esse dispositivo não era auto-aplicável, dependia de regulamentação. Ele nunca foi regulamentado, até que um dia ele foi revogado, foi modificado por emenda constitucional. Tá bom? Seguindo aqui, qual a concepção seguinte? É a teoria da força normativa da Constituição. E o autor aqui dessa teoria é Conrad Hesse. Tá? A palavra-chave aqui é essa aqui, ó, vontade de Constituição. Vem aqui comigo. Hesse falava o seguinte, que a Constituição ela não é uma mera folha de papel. Tá? A Constituição, na verdade, ela tem força normativa e ela pode modificar a realidade. Então, ela não sucumbiria, né? E aí Hesse ele faz uma crítica à ideia de Ferdinand de La Salle. Por quê? La Salle dizia que o que prevaleceria seria sempre a somatória dos fatores reais de poder. Já Conrad Hesse diz que não. Ele fala que a Constituição ela tem força normativa e ela pode modificar a realidade. Ou seja, ela poderia modificar o quê? A somatória dos fatores reais de poder. Tá? Só que, para que a Constituição consiga realizar isso, essa transformação, é necessário que haja o que ele chama de
vontade de Constituição, que é a consciência existente nos integrantes da sociedade de que existe uma Constituição, que aquela Constituição tem força normativa e deve ser cumprida. Tá? Se não houver uma vontade de Constituição, realmente a Constituição nunca conseguiria modificar a realidade. Tá? Seguindo aqui, joga na tela. A próxima concepção que a gente vai estudar é a concepção jurídica. Ela é de autoria de Hans Kelsen. Tá? E aqui nós temos o seguinte, essas duas palavras-chave. Constituição em sentido jurídico positivo e Constituição em sentido lógico jurídico. Vem aqui comigo. Kelsen, nessa teoria dele, nessa concepção jurídica, ele diferencia duas constituições. A Constituição em sentido jurídico positivo e a Constituição em sentido lógico jurídico. Tá? A Constituição em sentido jurídico positivo, segundo Kelsen, é aquela Constituição que está positivada. E ela é a Constituição que serve de fundamento de validade de todas as demais normas do ordenamento jurídico. Tá? Todas as demais normas do ordenamento jurídico devem ser produzidas de acordo com o que manda a Constituição em sentido jurídico positivo. O problema é, sendo a Constituição em sentido jurídico positivo o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, qual seria então o fundamento de validade da Constituição em sentido jurídico positivo? E aí foi que ele falou. O fundamento de validade da Constituição em sentido jurídico positivo é uma norma hipotética fundamental. Tá? Essa é a famosa norma hipotética fundamental de Kelsen, né, que foi muito criticada porque por não possuir contornos muito claros, muito definidos. E aí essa norma hipotética fundamental dele é o que ele chama de Constituição em sentido lógico jurídico. Tá? É hipotética por quê? Porque ela não está no ordenamento jurídico positivo. É uma norma hipotética. E o que diz essa norma hipotética fundamental, essa Constituição em sentido lógico jurídico? Ela diz uma coisa muito simples. Todos devem cumprir a Constituição. No caso, a Constituição em sentido jurídico positivo. Tá? Então essa é a ideia de Kelsen. Tomem cuidado com essa diferenciação que cai muito em prova. Tá? Vamos seguindo aí, joga na tela. Próxima concepção é a concepção política, de autoria de Carl Schmitt. Ele fala o seguinte, lembrando que a palavra-chave aqui nessa teoria é decisão política fundamental. Tá? E tem uma outra expressão que também é importante, que é essa aqui, ó. Lei constitucional ou mera lei constitucional. Vem aqui comigo. Nessa concepção política aí de Carl Schmitt, ele fala o seguinte, que a Constituição ela nada mais é do que a decisão política fundamental. Como assim? São aquelas decisões que são fundamentais para a criação do Estado, certo? São as matérias realmente constitucional. Tudo que embora esteja na Constituição, não diga respeito à decisão política fundamental, é uma mera lei constitucional. É isso que ele fala. O que está na Constituição formal, lá na Constituição escrita, mas que não é uma decisão política fundamental, é uma mera lei constitucional. E vocês podem perceber o seguinte, que foi a partir dessa concepção aqui de Carl Schmitt que surgiu a distinção entre Constituição em sentido material e Constituição em sentido formal. Né? Porque a Constituição em sentido formal é a Constituição formal, né? A Constituição escrita que nós conhecemos. Já a Constituição em sentido material são aquelas disposições da Constituição que realmente dizem respeito às decisões fundamentais, às matérias fundamentais para a criação de um Estado, como separação de poderes, direitos e garantias fundamentais, estrutura e organização do Estado e por aí vai. Tá? No Brasil, o exemplo que é mais lembrado de uma lei constitucional, ou seja, de uma norma que está na Constituição, mas que não é uma decisão política fundamental, é aquela que prevê que o colégio
Pedro II, no Rio de Janeiro, ele se insere dentro da estrutura da administração federal. Tá? É o exemplo mais lembrado e que cai bastante em prova. Então, tenho isso em mente, tá certo? Vamos dar seguimento aqui. A próxima concepção é a concepção culturalista de Meirelles Teixeira. E a palavra-chave aqui é Constituição Total. E aqui eu já faço um alerta. Essa expressão Constituição Total, ela vai ser falada novamente daqui a alguns instantes nesta aula, mas com um outro sentido, tá? Aqui na concepção culturalista, a Constituição Total significa uma coisa diferente do que a gente vai ver lá na frente. Vem aqui comigo. O que Meirelles Teixeira fala nessa concepção culturalista dele? Ele fala o seguinte, que a Constituição ela é um produto cultural, né? É um produto da sociedade que leva em conta toda a sua cultura, então aspectos sociológicos, políticos, econômicos, jurídicos, tudo isso. A Constituição é um produto da cultura. Só que ao mesmo tempo em que ela é um produto cultural, ela também influencia na cultura. Então, é como se houvesse aí uma simbiose entre a Constituição e a cultura de dada comunidade. Tá? E aí, considerando que a Constituição é um produto da cultura que leva em conta os seus mais diversos aspectos de toda a cultura daquela sociedade, aspectos econômicos, sociológicos, políticos, jurídicos, é por isso que ele fala que numa Constituição total, porque ela é muito abrangente, tá certo? Essa é a ideia de Meirelles Teixeira. Vamos seguindo aí. A próxima concepção é a de Peter Haberle, tá? E é a ideia de Constituição como um processo público. Tá? A palavra-chave aqui qual é? Constituição aberta. Tá? E também lembrem que aqui se insere a questão da teoria da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Segundo Peter Haberle, a Constituição ela é o resultado do processo de interpretação. Tá? Só que essa interpretação, Peter Haberle sugere o seguinte, que ela não mais cabe unicamente a órgãos do Estado, como tribunais e juízes. Tá? Ele fala que a interpretação constitucional deve ser feita por uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Ou seja, por toda a sociedade e também pelos órgãos estatais. Tá? Então, todas as pessoas que sofrem a incidência da Constituição, elas também são intérpretes dessa mesma Constituição. Então, isso aqui é a sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Como consequência disso, Peter Haberle fala em uma Constituição aberta. O que significa isso? Significa o seguinte, que a Constituição ela não é um processo hermético, fechado, né, que tem uma data certa de determinado período. Né? Não é isso. A Constituição, segundo Peter Haberle, ela é constantemente interpretada por uma sociedade aberta de intérpretes e, como ela é constantemente interpretada, ela está sempre atendendo a novos anseios e novas necessidades do Estado e da sociedade. Então, ela é aberta, ela não é fechada aos novos anseios e necessidades do Estado e da sociedade. Isso é uma Constituição aberta, tá bom? A gente ainda precisa ver algumas concepções de Constituição, só que aqui eu faço um alerta, né? Que é o seguinte, joga na tela para vocês entenderem melhor, só para ilustrar. A partir de agora, né, deste momento da aula, vai haver uma alteração no foco de análise da concepção de Constituição. Tá? Nós vamos passar da estrutura para a função da Constituição. Como assim? Vem aqui comigo. Todas essas concepções que nós vimos até agora, concepção sociológica, concepção política, a concepção da força normativa, da sociedade aberta de intérpretes da Constituição, né? A Constituição como um processo público de interpretação, todas essas concepções que vimos até agora, ela analisa o quê? Ela analisa a estrutura
da Constituição, ou seja, elas analisam o que é uma Constituição. Por exemplo, na concepção sociológica, o que é uma Constituição? É o somatório das forças reais de poder. Na concepção política, o que é uma Constituição? É a decisão política fundamental. Entenderam? Então, essas concepções que vimos até agora analisam a estrutura, analisam o que é a Constituição. A partir de agora, nós vamos ver concepções de Constituição que não analisam o que é a Constituição, mas sim qual é a função da Constituição no ordenamento jurídico e como se dá a relação da Constituição com o legislador ordinário. Isto é, qual é a amplitude do âmbito de conformação que o legislador ordinário tem em relação à Constituição. Sendo mais simplista ainda, qual é o grau de liberdade que tem o legislador ordinário em relação à Constituição. Tá? Então essas novas concepções, né, são concepções mais modernas, elas levam em conta o quê? A função da Constituição no ordenamento jurídico e o grau de liberdade que o legislador tem diante dessa Constituição. Tá? Então vamos dar seguimento aí. Joga na tela. A primeira dessas concepções mais modernas é a da Constituição dirigente de Canotilho. Tá? O que é a Constituição dirigente de Canotilho? Vem aqui comigo. Segundo Canotilho, a Constituição ela tem uma função de estabelecer alguns programas de ação que devem ser implementados no futuro, né? Então o Constituinte ele prevê um cenário ideal de Estado e de sociedade. E aí ele prevê programas de ação. Só que esses programas de ação não são meras sugestões. Eles vinculam o legislador, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, ou seja, vincula todos os órgãos e todos os agentes que estão incumbidos da concretização da Constituição. Então é a Constituição dirigente. Ela traz um projeto de Estado e de sociedade que deve ser cumprido. Traz programas de ação, notadamente nos âmbitos econômico e social, que devem ser, que vinculam o legislador quando vai elaborar leis, que vinculam o Poder Executivo como diretriz para a elaboração de políticas públicas e que vinculam também o Poder Judiciário na tomada de suas decisões. Ok? Vamos seguindo aí, joga na tela. Temos aqui a Constituição-Lei. Tá? A ideia de Constituição-Lei ela é destacada por Virgílio Afonso da Silva. O que diz essa Constituição-Lei? Vem aqui comigo. Segundo Virgílio Afonso da Silva, né, a Constituição-Lei é aquela Constituição que tem a função meramente indicativa. Tá? É uma Constituição que ela só sugere, ela está lá no mesmo nível da legislação ordinária. Né? Ela está a serviço do legislador ordinário. Essa é a função dela, está à disposição do legislador ordinário, indicando o que ele precisa fazer. Só que o legislador ordinário tem total liberdade para segui-la ou não. Tá? Essa é a ideia de uma Constituição-Lei. É uma Constituição que está emparelhada com a legislação ordinária. Tá bom? Vamos seguindo aqui. A Constituição Fundamento ou Constituição Total. Lembrem que na concepção culturalista a gente falou em uma Constituição total. Mas aqui essa Constituição total aqui, nessa concepção de Constituição Fundamento, é diferente. Tá? Também é uma ideia que foi destacada por Virgílio Afonso da Silva. E nessa concepção nós temos o seguinte, vem aqui comigo. Na concepção de Constituição Fundamento, né, ou Constituição Total, o que a gente tem é uma Constituição onipresente. Ela regula todas as atividades do Estado e também da sociedade. Qual é a consequência? É que o legislador ele fica sem liberdade praticamente nenhuma. Ele tem simplesmente que aplicar a Constituição. Tá? Ele vai elaborar leis simplesmente para fazer cumprir a Constituição como ela está prevista, porque a Constituição ela é onipresente. Ela regula todas as atividades e todas as frentes de convívio, tanto do Estado quanto da sociedade. É por isso que ela é chamada de Constituição Total. Tá?
Um problema trazido por uma Constituição total é a excessiva judicialização. Tá? Por quê? Porque como a Constituição ela é tão abrangente, como é uma Constituição total, né, o Poder Judiciário vai sempre ter que decidir se as políticas públicas, se os atos do Estado, ou mesmo se os atos privados na sociedade estão de acordo com a Constituição. Tá certo? Porque a Constituição regula tudo, toda a vida no Estado e fora do Estado. Ok? Vamos seguindo aí. Constituição Moldura. Na Constituição Moldura, também uma ideia destacada por Virgílio Afonso da Silva, nós não temos aí uma Constituição totalitária, digamos aí. Vem aqui comigo. Constituição Moldura, como o próprio nome diz, é uma Constituição que é uma mera moldura. Tá? Imaginem um quadro sem tela, só com uma moldura. É uma moldura sem tela. Então a Constituição ela vai simplesmente dizer quais são os limites em que o legislador pode atuar ou não. Mas dentro desses limites, o legislador tem liberdade. Tá? Isso dá uma aliviada na excessiva judicialização trazida pela Constituição total. Tá? Por quê? Porque numa Constituição moldura, o papel do Poder Judiciário é simplesmente dizer se a atuação do Estado e dos integrantes da sociedade estão dentro daquela moldura. Tá? Simplesmente isso. Ele não tem que entrar em minúcias. Vai simplesmente falar, olha, a moldura permite ou não permite esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Tá certo? Vamos seguindo aí. Constituição dúctil. Olha, essa concepção de Constituição eu já vi cair em prova, tá? Eu vi cair na prova da PGE Mato Grosso do Sul 2016. Tá? Ela é uma ideia do Gustavo Zagrebelski e, para melhor compreender o que significa a Constituição dúctil, nada mais adequado do que trazer um sinônimo dela. Suave. Então vem aqui comigo. A Constituição dúctil é também chamada de Constituição suave. Por quê? Porque é uma Constituição que ela deixa de lado aquela pretensão de ser um instrumento, né, o centro que vai ordenar toda a atividade do Estado e da sociedade. Ela não pretende isso. Ela deixa de lado essa pretensão. Ela é uma Constituição mais suave, mais leve. O único papel dela é o seguinte, ela sabe que ela está inserida, que ela está lá numa sociedade complexa, numa sociedade plural. Então a única função dela é simplesmente assegurar condições mínimas para que essa sociedade complexa, plural, se desenvolva naturalmente. Tá certo? Então ela não tenta regular todas as atividades do Estado e da sociedade. Ela deixa a sociedade livre para, dentro de sua complexidade, do seu pluralismo, se desenvolver. Tá bom? Isso que é uma Constituição dúctil ou suave. Ok? Por fim, a gente está chegando aqui ao fim de nossa aula, a gente tem que ver a ideia da constitucionalização simbólica. Joga na tela. A constitucionalização simbólica é um tema que é mais comum em provas, tá? E é de autoria do professor Marcelo Neves. Uma expressão que ajuda muito na compreensão do tema é essa aqui. Insinceridade normativa. Tá? O que é isso aí? Vem aqui comigo. Uma constitucionalização simbólica, né, uma constituição simbólica, lembrando que essas ideias também se aplicam para a ideia de legislação simbólica, né, apenas muda o âmbito de atuação, é o seguinte, uma constituição simbólica é aquela constituição que não tem uma verdadeira pretensão de ter uma eficácia social. Tá? As normas são produzidas, mas sem um propósito efetivamente normativo. Tá? O constituinte, quando ele produz uma constituição simbólica, ele não está sendo sincero. É o que Barroso chama, né, de insinceridade normativa. Ele não está produzindo aquela Constituição com o intuito
de que ela modifique a sociedade, de que ela seja aplicada, de que ela tenha efetividade. O Constituinte elabora essa Constituição com outros propósitos. Ele elabora tendo em vista interesses meramente políticos. Tá? E quais seriam, então, os objetivos de uma constitucionalização simbólica? Eu elenquei para vocês, joga na tela aí. São esses aqui, ó. Confirmar valores sociais. Por exemplo, imagine que em uma sociedade plural haja um debate entre diversos grupos da sociedade, né, sobre determinados valores. E aí uma Constituição simbólica vai lá e elege um desses grupos como vencedor. Simplesmente para acalmar os ânimos, digamos assim. Ela serve como álibi também. Tá? Como assim? O Constituinte vai lá, mas sem a intenção de que a norma tenha efetividade, ele positiva uma norma prevendo algum programa de ação. Só para dizer que ele fez alguma coisa para solucionar aquilo. Entendeu? É um álibi. E, por fim, o adiamento de conflitos sociais. Isso é feito por meio de normas programáticas, né? Como é que o Constituinte, então, vai adiar conflitos sociais? Ele simplesmente prevê um determinado programa de ação do Estado e fala que isso será feito nos termos da lei. Tá? Então, ele não diz naquele momento como a questão será resolvida. Ele adia para o futuro a solução dessa questão, que deverá ser regulamentada por uma lei que deverá complementar aquele dispositivo constitucional. Tá? Então essa é a ideia da constitucionalização simbólica. Tá? A gente fica por aqui, espero que essa primeira aula tenha sido proveitosa para vocês e vamos juntos aí ao longo desse curso, nos vemos aí na próxima aula. Até lá!